Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Nós vamos abrir um parêntese na série de mensagens Perguntas de Jesus. Vamos abrir esse parêntese, tá? Nós vamos conversar sobre o retorno do rei. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Vejam, ele vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Hoje, mais do que nunca, precisamos do livro do Apocalipse. O Apocalipse é muito importante, porque nele Deus está contando sobre o futuro para nos motivar no presente. Eu vou repetir. O Apocalipse, o livro do Apocalipse, é muito importante, porque nele Deus está contando sobre o futuro para nos motivar no presente. O apóstolo João chama a nossa atenção para o retorno do rei. Vejam, ele vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Então o apóstolo João chama a nossa atenção para o retorno do rei, para o dia em que Jesus virá novamente para estabelecer seu reino de maneira plena e definitiva. Nós vivemos numa tensão escatológica entre o já e ainda não. O já é a realidade presente do reino de Deus, porque o reino de Deus começou com a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, e continua até o momento presente. Vivemos numa tensão escatológica, porque Jesus, ele inaugurou o reino de Deus através da sua vida, morte e ressurreição. O reino já chegou com Jesus, mas ainda não. O ainda não é a realidade futura do reino de Deus, que chegará com o retorno do rei, que chegará em plenitude, visibilidade e poder. É o momento em que N.T. Wright, um dos maiores biblistas vivos, ele diz que é o momento em que Deus colocará o mundo em ordem. Sendo assim, a segunda vinda de Jesus será completamente diferente da primeira. Na primeira vinda de Jesus, Jesus veio para, pode passar, a primeira vai ser muito diferente da segunda. Na primeira vinda de Jesus, ele veio para inaugurar o reino, através da sua vida, morte e ressurreição. Então ele inaugura o reino e traz salvação. Na segunda vinda, ele vai consumar o reino, e ele vai salvar o seu povo e julgar o mundo com justiça. Na primeira vinda, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
mas na segunda vinda é o leão da tribo de Judá. Na primeira, ele inaugura. Na primeira, ele traz salvação por meio da cruz do Calvário. Mas na segunda vinda, ele vai consumar o seu reino, e ele vai salvar o seu povo, e julgar o mundo com justiça. Percebe a diferença entre a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda? João deixa claro, vejam, ele vem com as nuvens do céu. João deixa claro, ao declarar que Jesus, aquele que morreu numa cruz, ressuscitou dentre os mortos, ascendeu ao céu, um dia virá novamente à terra, com poder e glória. Para quê, pastor? Por um lado, salvar o seu povo, por outro lado, julgar o mundo com justiça. O apóstolo João diz que todos o verão. Ele virá com as nuvens do céu e todos os verão. João afirma que Jesus não apenas virá novamente, mas virá de maneira pessoal e visível. Essa afirmação, ela é contrária à vinda secreta de Cristo. Alguém já ouviu falar sobre isso? Sobre a vinda secreta de Cristo? Então, essa afirmação de João, que Jesus virá de maneira visível, de maneira pessoal, isso contraria essa doutrina da vinda secreta de Cristo, porque todo olho verá, todos o verão. Muitos cristãos acreditam que Jesus virá em dois estágios. Uma de maneira secreta, para arrebatar os crentes do mundo, e depois ele virá de novo, aí será a terceira vez, virá novamente, de maneira visível, numa segunda ocasião. João deixa claro de que Jesus, ele virá de maneira pessoal, de maneira visível e num evento único. Alguém disse, então você tem aí, o que é que ele deixa claro? Virá novamente, virá de maneira pessoal, ou seja, não é um fantasma. Ele virá de maneira visível, todo olho verá. E ele virá num evento único. Não há dois estágios. Não há primeiro vinda secreta, depois a vinda visível. É um único evento. E é interessante que, é isso mesmo, um autor muito conhecido, ele disse que a pedra de toque da verdade não deve ser um filme ou um romance, mas a palavra de Deus. Nós, ao longo da história, a gente se baseou num romance chamado Deixados para Trás, com base num filme chamado Deixados para Trás. Todas essas ideias de que Jesus virá duas vezes, uma secreta, a outra visível, tudo isso não foi colhido da palavra de Deus. Foi colhido de um filme chamado Deixados para Trás, de um livro Deixados para Trás, que fez a cabeça de uma geração. Mas o apóstolo João deixa claro, Jesus virá novamente, virá de maneira pessoal, virá de maneira visível e será um evento único. O apóstolo João fala da vinda de Jesus como um evento único. A declaração de João deixa claro que é de maneira pessoal, visível. E o que me chama a atenção é que todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. Isso significa que não há limites históricos. Todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. Aí eu quero dizer uma coisa para você. Você não pode macetar a vinda de Jesus. Você não pode usar truques na vinda de Jesus. É um evento que todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Não há nada que você possa fazer para adiar esse dia. Não há nada que você possa fazer para se esconder desse dia.
Não há limites históricos, porque até mesmo aqueles que o transpassaram o verão. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Você já parou para pensar nisso? Naquele dia do retorno do rei, de maneira pessoal, visível, evento único, de maneira triunfal, naquele dia, Israel verá e compreenderá que eles e nós crucificamos o rei. Este Jesus que eles ignoraram, este Jesus que eles ouviram falar e rejeitaram, eles verão naquele dia. Os soldados que cravaram pregos em Jesus, o verão naquele dia. Pilatos que lavou as mãos, o verá naquele dia. Aqueles que o transpassaram, o verão naquele dia. Não há limites históricos. Todo olho verá. Não tem nada de secreto nisso. É visível, é pessoal, é triunfal, é evento único. Não há recuperação, não há conselho de classe. Você não pode macetar, você não pode usar truques, você não pode se esconder. Para onde você vai fugir? Quando Jesus voltar, e nós não sabemos nem o dia e nem a hora, ele pegará muitas pessoas despreparadas. E essas pessoas irão chorar. Olha o texto. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Jesus pegará muitas pessoas despreparadas. E essas pessoas irão chorar, se lamentar. Por quê, pastor? Porque descobrirão naquele dia que é tarde demais. Descobrirão naquele dia que é tarde demais para se arrepender. É tarde demais para colocar a sua confiança em Jesus. Quando Jesus vier novamente, não haverá mais oportunidade para a salvação. Você já parou para pensar nisso? Não haverá mais oportunidade de arrependimento. Não haverá mais oportunidade de retorno para Cristo. Não haverá mais oportunidade para a salvação. Uma vez que a sua vinda envolve a ressurreição imediata do corpo e o julgamento final de todas as pessoas. O apóstolo João, mais adiante, Apocalipse 6,16, um pouco mais adiante, ele fala um pouco sobre esse dia, e ele diz assim: e gritavam as montanhas e as rochas, caiam sobre nós, e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Percebe que naquele dia as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Caia sobre nós as montanhas e as rochas, e nos esconda da face daquele que está sentado no trono. Para onde é que você vai fugir? Que desculpas você vai dar? Que conversa mole você vai contar? E gritavam as montanhas e as rochas, caiam sobre nós, eles buscarão a morte. Caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Para aqueles que confiam em Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, que tiveram um encontro transformador com Jesus, o anúncio de João é uma notícia animadora. É a notícia mais animadora que poderíamos ouvir. O nosso rei está voltando. Certamente o retorno de Jesus, que todos nós vamos testemunhar, é algo para nos animar e para nos encher de esperança nesse mundo caótico.
Não devemos apenas estar animados com o retorno de Jesus, mas devemos estar preparados para aquele que vem. Sabemos que Jesus está voltando, mas como nós devemos viver a nossa vida agora? Jesus está rasgando o céu. Como nós vamos viver a nossa vida hoje? Como nós vamos viver a nossa vida agora? Nesse período, entre tudo o que Deus fez em Cristo, sabe? Vida, morte e ressurreição. E tudo aquilo que Deus vai fazer no futuro, que é o retorno de Cristo, que é a ressurreição do corpo, que é o julgamento final. Entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus está a igreja. Nós vivemos e nós trabalhamos entre esse período. O crente deve viver agora, pensando na sua prestação de contas com o Senhor. Deve viver em humildade, piedade, confiança e ansiosa expectativa. O Senhor Jesus diz: eis que venho sem demora. E a igreja responde: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabe, a nossa expectativa deve ser como a expectativa de uma mãe. É como a expectativa de Ana. É como a expectativa de uma mãe animada, que se prepara para o nascimento do seu bebê, ocupada e ativa na preparação para o que está por vir. Nós precisamos ansiar por esse dia, nós precisamos desejar esse dia, viver à luz desse dia, em santidade, em piedade, em humildade, em confiança e em expectativa, confiança. Eis que venho sem demora, diz o Senhor. E a igreja responde: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sobretudo, o crente deve se ocupar em dar testemunho de Jesus, porque Jesus não apenas nos salvou do julgamento, mas Ele nos salvou para a missão. Esse é o tempo da igreja, esse é o tempo da missão da igreja, esse é o nosso tempo para proclamar as boas novas do reino, tornando Cristo conhecido em todo o mundo, enquanto nós aguardamos aquele dia em que o Senhor rasgará os céus para salvar o seu povo e julgar o mundo com justiça. Nós não fomos chamados para ficarmos assentados nos bancos, vendo a vida passar. Nós não fomos chamados para viver na mediocridade, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados, como João Batista, para sermos precursores, para prepararmos o caminho, para darmos testemunhos, para apontarmos para Cristo. Esse é o papel da igreja, entre a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda: proclamar as boas novas do reino, tornar o nome de Jesus conhecido, enquanto nós aguardamos esse dia. E quando esse dia chegar, eu cantarei, eu cantarei. Não é isso que nós cantamos? E João deixa claro que sabemos que o futuro pertence a Deus, Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Sabemos o que está por vir. Sabe por que nós sabemos? Quando as pessoas me dizem: pastor, o Senhor não conhece o final da história, eu digo: eu conheço, porque eu li o último capítulo do livro de Apocalipse, e nesse último capítulo, Jesus vence. Sabemos o que está por vir, sabemos o que vem pela frente, e começa com o capítulo 1, versículo 7, vejam, ele vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram,
e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém, significa certamente. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha como é que é o plano de Deus. Deus, ele começou a criação dos céus e da terra. Pode passar, isso, pode ir passando. Ele começou, pode passar, está aí. Ele começou lá no Éden, lembra? Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus. Ele começa a história criando os céus e a terra em Gênesis 1. E ele está conduzindo a história para o seu desfecho, para Apocalipse capítulo 21, onde ele criará novos céus e nova terra. Percebe? Começa com a criação dos céus e da terra, e agora Deus termina a história com a criação de novos céus e nova terra. É para lá que Deus está conduzindo a história. É para o seu desfecho, é para o seu fim. O livro do Apocalipse é o grito de vitória da Bíblia, pois nele, mais do que em qualquer outro lugar do Novo Testamento, é revelada a vitória final de Deus sobre todas as forças do mal. Você pode aplaudir isso? Sobre todas as forças do mal. Hoje, nós só podemos resistir a essas forças do mal como igreja, mas naquele dia, o Senhor expulsará todas as forças do mal, e Ele fará novas todas as coisas. É a vitória final de Deus sobre os seus inimigos e sobre todas as forças do mal. Você não pode macetar, você não pode usar truques naquele dia, você não pode fugir, você não pode adiar, você não pode atrasar. Não há nada que você possa fazer. Ah, pastor, eu não creio, problema seu, porque isso não vai impedir que Jesus volte. Ele não vai deixar de cumprir o seu propósito porque você não quer, ou porque você não acredita. Pense nisso. Há um Deus que controla a história. Esse Deus, ele começou lá atrás. É um Deus paciente. Criação dos céus e da terra. História da redenção. Desculpe, queda. História da redenção. E agora ele está conduzindo a história para o seu desfecho. Recentemente eu li uma história de um pastor que teve uma experiência muito interessante num campo missionário, quando ele ministrava a uma igreja clandestina e perseguida em um país totalitário. Ele perguntou para aqueles irmãos: qual é o seu livro favorito? Para sua surpresa, a resposta foi Apocalipse. Quando ele perguntou por quê, os irmãos disseram: porque esse livro nos ensina que no final o nosso Deus vence, o Cordeiro vence. João está dizendo que este mundo pode estar caído, este mundo pode estar corrompido, este mundo pode estar em decomposição, este mundo pode estar cheio de injustiça, esse mundo pode estar caótico, mas Jesus está voltando, e quando isso acontecer, Ele será o juiz de vivos e de mortos. Ele eliminará o pecado, derrotará a morte, apagará o mal, e dirá para aqueles que creem: vinde benditos do meu Pai, entrem no descanso. A pergunta que não quer calar hoje à noite é muito simples e profunda, e da resposta depende o seu futuro eterno. O seu destino eterno depende da resposta que você vai dar a essa pergunta. A sua alma está em jogo, a sua história está em jogo, a sua eternidade está em jogo.
Você, não é o seu vizinho, você está pronto para encontrar com o Santo Filho de Deus e soberano Senhor de toda a história? Você está pronto para se encontrar com o Senhor? Só há um jeito de estar pronto naquele dia: deixando de confiar em si mesmo, deixando de ser o seu próprio Salvador e colocando a sua fé e a sua confiança em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não há outro caminho, não há atalhos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não há nenhuma quantidade de moralidade ou de ética, nenhuma quantidade de boas obras, nenhuma quantidade de boa vontade e de boas intenções, porque se isso valesse naquele dia, a cruz de Cristo estaria esvaziada, o sacrifício de Jesus não teria valido nada. Jesus morreu para perdoar os teus pecados, para oferecer a você uma segunda chance, para que você esteja com Ele por toda a eternidade. Nessa igreja, a gente não oferece Jesus como se estivesse oferecendo um pedaço de bolo. A gente mostra para vocês a necessidade que nós temos de Cristo, e a responsabilidade é minha e sua naquele dia. Naquele dia você não vai poder dizer assim: ah, Senhor, mas eu não sabia que era assim. Ele vai mostrar esse dia. Ah, Senhor, eu não sabia. Ele vai mostrar o quanto você ouviu o Evangelho, o quanto você ouviu a história da salvação, mas preferiu continuar nos seus próprios caminhos. O que está em jogo é a eternidade. Você está pronto para encontrar com o Santo Filho de Deus e soberano Senhor de toda a história, aquele que conhece você por dentro e por fora? Queria pedir a você que curve sua cabeça, que feche os seus olhos. Eu creio que hoje é noite de salvação. Eu creio que hoje à noite você vai refletir mais profundamente sobre o valor da sua alma. Esse mundo é passageiro, é transitório, mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Não troque a sua eternidade por nada. Você está pronto? Você está pronto para encontrar com o Senhor? Se Ele rasgasse hoje o céu, você está pronto? Você já entregou sua vida a Jesus? Você já tem um relacionamento com Ele? Você já tomou a sua cruz? Você já renunciou os seus caminhos? Nós vamos cantar Maranata com palavra viva. É tempo de decisão, é tempo de escolhas, é tempo de salvação, é tempo de entrega.